Olá pessoal, meu nome é Gleison Capistrano, sou doutorando em ensino pela Rede Nordeste de Ensino Renoem, no Polo IFCE, em parceria com o Centro de Referência em Educação à Distância, o CREAD, e o Grupo de Pesquisa e Inovação de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos, Grupo de Pesquisa GREPET, estamos promovendo mais uma entrevista da série Educação e Inclusão. Nosso entrevistado de hoje é o professor Lisboa Coutinho, coordenador pedagógico do Colégio Antares e doutorando do Renoem, com o tema Uso de Material de Baixo Custo, MBC, para o Ensino de Ciências. Olá, professor. Olá a todos. Olá a né? todos. Desde já agradeço o convite, né? E para mim eu fico muito feliz em poder trabalhar, falar e dar exemplos de como deve ser trabalhado, né, material de baixo custo em uma escola. Nós que agradecemos. Nós já tínhamos feito uma entrevista com o professor Lisboa, né, na série anterior, que é a série Plataforma. Sim. Nós falamos sobre alguns recursos mais tecnológicos, mas hoje o tema é ter materiais mais simples, de baixo custo. Uhum. Professor Lisboa, é possível trabalhar com materiais de baixo custo na escola? Sim, é possível, né? E dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender por que materiais de baixo custo, onde é que eles se encaixam, certo? E por que eles estão sendo tão falados, né? Primeiro porque nós temos uma carência de instrumentos e equipamentos, as escolas seja pública ou privada, né? Para se trabalhar experimentos na área de ciências, mas não só em ciências, em matemática, né? em geografia, né? Em gramática. Segundo, por conta do próprio trabalho que a escola tem que fazer junto ao aluno, né? Dar significado para alguma construção, para algum aparato, instrumento que esse aluno venha a produzir. Então, criar uma motivação para esse aluno. E tem a questão também da sustentabilidade, né? Mexe com coleta seletiva, Sim. Né? Mexe com materiais que não são lixo. Isso. É importante deixar claro que materiais de baixo custo não é aquele lixão que você vai lá na escola pegar. Não é assim. Materiais de baixo custo podem ser, né, a vidraçaria, né, do tipo vidro para requeijão, vidro para azeitona, eletrônicos. E aí sim a gente pode trabalhar com a sucata de eletrônico, mas eu posso também trabalhar com material de carpintaria, né, reaproveitamento de material de uma papelaria, reaproveitamento de algum eletrodoméstico, um liquidificador, certo? Uma batedeira. Todos esses podem ser reaproveitados, reutilizados em algum tipo de experimento. E é interessante notar que mexe com muita coisa, mexe com toda a escola. A gente pode fazer monitoria, pode fazer ações interdisciplinares, né? Fale um pouco sobre essa questão do aproveitamento, mexer com a escola. Pronto. A partir do momento que existe o desejo do professor, né, e esse desejo tem que ser concreto, né, você começa a trabalhar com algo que não é só um material específico de baixo custo, mas também você começa a trabalhar com o seu planejamento, você começa a trabalhar com grupos de estudo que você pode e deve montar com o aluno, porque senão o professor vai ficar sobrecarregado. Você pode trabalhar com outros colegas, seja da matemática, seja da história, seja de línguas. Então, todo esse movimento, ele precisa ser muito bem coordenado, e o professor que deseja começar a trabalhar, ele tem que ter em vista que uma das primeiras etapas é planejar e conseguir angariar apoio, que pode ser com os alunos, através de monitoria, alunos monitores, alunos voluntários, certo? E colegas que venham também a contribuir, tá bom? E com esse trabalho de equipe, que mexe tanto com o aluno como com professores, o professor ele pode fazer tanto o trabalho com esses materiais, não só na feira de ciências, né? Sim. É interessante que a gente sempre se observa se tem essa ideia de que, vou fazer um projeto só para feira de ciência. Não,
não faça projetos apenas para a Feira de Ciência. O Brasil tem a Mostra Nacional de Robótica, onde você, né, pode submeter um projeto de ciência comum, não é só porque o nome é Mostra Nacional de Robótica, mas você pode submeter, você escreve um artigo. Você tem a FEBRAS, que é a Feira Brasileira de Ciência, né, e Engenharia, é dada premiação. Você tem um projeto dentro da FEBRAS, tem um próprio projeto APS, que é para iniciação científica, olha só, certo? E tem uma vertente somente para material de baixo custo. Então, só aí você tem um trabalho. E, ademais, certo? Com material de baixo custo, você leva a ciência para dentro da casa do aluno, para dentro do domicílio, para dentro da família, né? Aquele aluno ele vai construir algo que vai ser levado e vai ser apresentado para os colegas do bairro, para os colegas da rua, certo? Para aquela vovó que ele tem que nunca viu aquele experimento de magnetismo, né? Ou para aquele tio, aquela tia que nunca viu aquele experimento de biologia. Então, esse sim é o elemento principal, né? Que a gente extrapola os muros da escola. Faz a ciência do dia a dia. E isso, do cotidiano virar real. E o aluno pode explicar. Certo? Não fica somente naquele seminário que ele tem que apresentar com anotação. Não, ele acredita naquilo que ele vai construir e ele sabe por que está construindo. Professor Lisboa, quais as suas influências para trabalhar com esses materiais? Bom, vamos traçar uma linha do tempo. Vamos construir. Vamos construir. Bom, TV, é claro, né, final dos anos 70, dos anos 80, vamos colocar mais ou menos essa faixa. Eu tenho Cosmos de Carl Sagan. Não que a série Cosmos de Carl Sagan ela tenha... Dá para encontrar no YouTube ainda, né? Dá para encontrar no YouTube. Quiser. Não, hoje a Super Interessante ela relançou, existe tudo um box, né? Então é mais pelos questionamentos do Carl Sagan, certo? Então os questionamentos do Carl Sagan. As experiências e o desafio de construir algo pela série do Jacques Cousteau, o francês, certo? A importância do Jacques Cousteau. Para construir algo, né? A minha memória é muito clara em Daniel Azulay e a Turma do Lambi Lambi. Eu lembro. Certo? Que ele desenhava, ele construía, ele colava, certo? Então a TV está mais ou menos, né, ali 70, 80 mais ou menos nesse ponto. De material de leitura, existia uma revista que eu não sei se existe mais, chamada Amiguinhos. Essa revista, todo fascículo, tinha um grupo de amiguinhos que tinha história em quadrinho, mas todo fascículo existia uma experiência de matemática, existia uma experiência de química, existia uma experiência de física. E eu não sei se o privilégio ou a sorte de ter colegas que os pais eram professores. E em meados ali dos anos 80, iam vendedores nas casas oferecendo kits de química ou kits de eletricidade, kits educativos, certo? Que hoje não existe mais, certo? E esses pais compravam. Então a gente brincava muito de ser químico, brincava muito de ser eletricista, certo? E já ali no finalzinho dos anos 80, já 90, eu tive em contato com o Instituto Universal Brasileiro, curso por correspondência. Muito bom. Certo? E já realmente nos anos 90, o fantástico mundo de Bigman, né? Que para mim foi assim, meio que consolidou toda uma década ou mais de saber materiais, de construir materiais, de trocar materiais, de saber que o fracasso faz parte de um experimento de física, de química, de biologia. Então isso é importante, né? Então, você havia falado que não tem mais esses materiais, não é? Porque os de hoje são um pouco diferentes dos que com tinha... absoluta certeza. Existem hoje também alguns materiais, como microscópios, dispositivos móveis que também servem para esse propósito, né, professor? O material, quando a gente fala em material baixo custo, é assim, como é que eu vou juntar material baixo custo, integrar com um celular? Pode sim, o seu celular é um microscópio, certo? E um microscópio que às vezes, né, independente da versão do celular, pode ser mais potente que o microscópio escolar. Guardado os seus devidos cuidados, guardar os seus devidos experimentos. Eu não vou colocar o meu celular junto com um experimento que tenha calor, que tenha magnetismo, mas eu posso usar ele como lupa, certo? Eu posso usar ele para medir a intensidade da luminosidade, de um ruído, certo? E a partir daí trabalhar o quê? Um gráfico, uma média,
com os alunos. E sim, os alunos podem fazer esse experimento em casa. Certo? Com segurança, com né? segurança, Orientação. com ele mesmo, coletando os dados que podem ser depois discutidos. Esses mesmos dados podem virar questões de uma prova, de uma avaliação, né? Ou ser levados ainda para uma feira de ciência, né? Apresentados em um projeto numa escola. Então, isso sim eu posso utilizar e aproveitar, certo? Lembrando que todas essas atividades dentro da escola deve-se ter, com certeza, o apoio da gestão, né? Sim, né? O professor tem que estar bem, colocar bem claro para ele. Você tem um desejo, estude. É necessário que você estude, né? Ah, Lisboa, eu posso fazer tentativa e erro? Pode, mas você pode cometer vários erros, né? E isso, né, te desestimular. Então, estude, entenda como é que funciona, certo? Faça uma proposta. Se você for fazer algo maior na sua escola, é importante que a gestão saiba, certo? É importante que você desenvolva um material instrucional para isso, um roteiro. Isso é uma parte muito importante, porque assim você ganha tempo em organizar as ações dos seus alunos. E o seu conteúdo, aquele que você escolheu para fazer o experimento, seja mais objetivo, tenha sentido para aquele aluno. O professor Lisboa, o que é que o senhor acha do tempo de aula, né? Como o professor pode trabalhar isso dentro do planejamento sem desperdiçar o tempo de aula? Pronto. O que geralmente eu recomendo, certo? Professor, você tem um bimestre? Escolha um experimento, um conteúdo. Comece com um. Faça um a cada bimestre. Aprenda, ganhe experiência, vivência e crie uma expertise para isso. Certo? Não tente pegar todos os conteúdos ou vários conteúdos em um mesmo bimestre, certo? Para poder trabalhar material de baixo custo. E lembre-se, fazendo um projeto, a partir do momento que aquele aluno constrói, ele aprende, ele entende, ele se sente muito mais motivado ao próximo projeto. Você mesmo vai ter a garantia de que aqueles alunos, aquela turma de alunos em 45 minutos ou menos, certo? Eles se auto-organizem. Isso faz com que você ganhe tempo, né? E principalmente, né, você cria uma cultura que naquele período vai ter determinado experimento e que os alunos vão poder colocar a mão na massa. Vão ser ativos. Até porque tem que ter um aprofundamento da literatura, tem que Isso. ter todo um trabalho, a pessoa tem que ter, pode montar um grupo de estudo, Sim, né, sobre aquele assunto, então isso gera outros trabalhos, né? sim. Algo que a gente faz é que é importante que a academia entra nesse ponto, a universidade entra nesse ponto, é mostrar, desenvolver, criar e promover formações para professores. Essa mesma entrevista aqui pode ser uma catalisadora de projetos que venham à frente. Pode ser o motivo pelo qual você precisava para assim, faça, crie, desenvolva, certo? Mas principalmente leia, né? Leia, entenda, assista vídeos, o que você puder, né, fazer de curadoria, não só com você, com seus colegas, com seus alunos também, de materiais, tanto de vídeos como de apostilas, de guias, de manuais, é importantíssimo para você se sentir seguro, né? E a partir daí, sim, fazer um projeto. Agora vamos fazer 2 projetos, vamos fazer 3 projetos. Como é que a gente faz um diário, certo? Diário de bordo, narrando, escrevendo o que esses alunos vão fazer. Você mesmo fazer o seu diário e os alunos fazerem o diário de campo. E aí, ó, você pode chamar a professora, né, de gramática. Olha só a interdisciplinaridade que nós temos, certo? E submeter novamente a essa ideia, a um projeto, certo? A um edital de uma prefeitura que tenha a oportunidade de oferecer, certo, materiais, né? E aí nós podemos caminhar melhor. Na Prefeitura de Fortaleza existem alguns editais que é justamente isso, oferecer um projeto para capitalizar recursos para a escola, né? Sim. E isso envolve muita interdisciplinaridade. Sim. Não é isso? Como eu comentei há pouco, né? A gente tem aquela professora de gramática que pode trabalhar, mas muito mais do que isso, certo? Eu tenho um professor de inglês, certo? Eu posso, com material de baixo custo, desenvolver um jogo para o professor de inglês. Eu posso desenvolver, né, um gamer para o professor de história. Eu posso fazer
toda uma maquete para o professor de geografia, certo? Então, muito mais do que o conteúdo que você venha trabalhar, você pode ser também o instrumento, né, de outros colegas. E dessa forma, novamente, você vai ter o apoio da gestão, né? O professor de geografia, o professor de história, o professor de sociologia também vai poder entender mecânicas diferentes de trabalhar o conteúdo dele que você pode estar ajudando a construir junto com seus alunos. De nesse forma grupo. integrada. De forma integrada, usando materiais de baixo custo. Fazer um jogo não é tão fácil, não é tão simples, não. Fazer um jogo com regras, com normas, o tabuleiro, fazer um RPG para ensinar química, fazer um cardboard, né, aqueles cartões de jogos, para ensinar matemática financeira. Eu posso criar um banco imobiliário diferenciado? Pode, você pode criar uma moeda diferenciada. Os alunos podem confeccionar e entender como é que isso funciona. Com materiais de baixo custo. Sim. E existe a questão também da construção dos experimentos. Você pode construir todo o passo a passo, padronizar, porque a ciência é repetir, Sim. E criar todo um arquivo. Uma coisa que a gente coloca bastante, e deixa bem claro, é que a partir do momento que o professor cria um instrumento desse, ele mostra para o aluno, porque ele não vai só construir e funcionar. Claro que não. O aluno tem que entender que a ciência, né, e a ciência é construída por erros. Então, você vai ter que fazer várias e várias e várias e várias tentativas, várias e várias e várias melhorias, validações daquele instrumento, daquele equipamento, até funcionar. Isso se torna muito mais significativo para o aluno. Ele entende que a ciência, e aqui a gente está só frisando a ciência, mas pode ser a matemática e tantas outras disciplinas. A ciência num todo, né? Num todo. Ela não é constituída por uma pessoa inteligente que teve uma ideia. Não. Ela é a soma de várias e várias pessoas, de várias e várias ideias, de várias e várias abordagens diferentes que cada aluno pode ter, conforme a sua realidade. Professor, fale sobre a cultura maker, os fazedores. Os fazedores, né? Bom, primeiro para entender que cultura maker, né? Maker significa fazedores, né? E esse vocábulo é importante, né? A cultura maker, ela vem ali surgida mais ou menos nos anos 70 por influência do movimento hippie, mas ela hoje em dia ela não está tão relacionada ao movimento hippie, não existe mais isso. Hoje ela está muito mais relacionada ao construir com o quê? Com carpintaria, né? Com artesanato, certo? Mas com tecnologia também. Então, não deixa de ser tecnologia. Não deixa de ser tecnologia. Por exemplo, eu construí a minha roupa com a bordadeira, certo? Como é que isso é maker? A partir do momento em que eu vou desenhar o que eu vou bordar, a partir do momento que eu entendo o que é um ponto de cruz e por que tem aquele formato, qual a melhor linha, né? Como eu consigo construir, certo? Uma pequena máquina de tecelagem, e eu posso construir. Como fazer uma pulseira, certo? E como valorizar o conhecimento daqueles que sabem fazer a pulseira. Exatamente, né? Por quê? Porque a pulseira tem que ter a cor, tem que ter o tamanho, tem que ter a linha, tem que saber o quanto você vai usar de força. E aí, levando para o lado tecnológico, a cultura maker, hoje, você tem vários desdobramentos. Você tem a robótica, que foi incluída na cultura maker, você tem a programação, você tem a eletrônica, mas nem por isso a cultura maker você vai deixar de ter a astronomia, certo? Construir um cenário para um grupo de teatro, tentar desenvolver um instrumento, né, musical. Olha só o que o maker traz também, certo? O maker tem todo esse contexto. Eu posso construir uma casa de madeira, certo? E como é que eu vou construir toda a parte elétrica dela? E essa casa de madeira, se eu conseguir uma placa solar pequena, opa, olha só. E a partir daí eu trabalhar com o quê? Como é que eu vou fazer um jardim? Então isso pode ser algo construído, certo? Dentro do pátio da escola. Um aquário antigo, vamos fazer o quê? Um insetário, um minhocário, certo? E dessa forma a gente pode trabalhar e muito outros contextos dentro da cultura maker. Dentro da cultura maker, quais os maiores benefícios e cuidados que a escola deve ter? Bom, o professor deve ter? O professor deve ter, primeiro, saber organizar o material dele, porque assim, uma vez que, eu desejo desenvolver, esse material tem toda uma logística e a operacionalização, então tem regras e normas para isso.
isso é importante. O seu planejamento de aula, certo? A sua conduta e a conduta dos alunos. Então, o maker tem que se levar em consideração colaborativo, participativo e cooperativo. Essas 3 coisas, certo? E, é claro, o apoio da comunidade escolar, né? Então, você tem coordenadores, gestores, os próprios colegas, as famílias desses alunos, certo? Então, pode ser que o movimento seja muito maior, aquele professor tem que ter o cuidado de saber gerir, aquele professor que nunca coordenou uma equipe pode se sentir desconfortável, ele tem que aprender a coordenar tarefas que ele não imaginava que um dia ele ia trabalhar, então isso tem que ser trabalhado com muito cuidado, certo? E principalmente, não perder, certo, a oportunidade de motivar os alunos. Não perder, nunca perda, nunca deixe, né, os alunos desanimarem. Mesmo que eles acharem que não tem alternativas, né, o fato de vocês estudarem, né, proporciona àquele grupo de alunos a oportunidade de lá na frente eles darem um insight, certo, de uma descoberta autêntica. Sim. Certo? Então o professor mesmo, né, ele tem que entender isso. E aqui a gente não está colocando só a carga em cima do professor, né? Aqui, a partir do momento que ele começa a catalisar e essa rede ela se expande por toda a escola, mais e mais outros elementos serão agregados. Os próprios estudantes, eles podem ganhar outros olhares e Sim. querer desenvolver projetos que o professor não tinha pensado. Exatamente. E isso aí é interessante. Por quê? A partir do momento que os alunos começam a criar uma autonomia para isso, aí você tem o senso crítico, aí você tem a criatividade, né, junto com a autonomia, com a cooperação. É o que a BNCC traz, certo? O que os PCNs trazem, certo? O que as orientações curriculares trazem há muito tempo, certo? Que podemos sim trabalhar, sim. É a questão do protagonismo, Isso. achar talvez até um projeto de vida, quando a pessoa se identifica com uma área, a questão da formação cidadã, porque o estudante ele acaba se identificando com alguma, quem sabe, uma profissão. Sim. Você desenvolveu um jogo que vai trabalhar matemática financeira, certo? Olha, isso é maravilhoso. Por quê? Onde está a matemática financeira no nosso conteúdo, né? Então, é uma forma de você trabalhar. Como é que se você construir, né, assim, vamos falar sobre as grandes navegações, mercantilismo e tudo mais. Eu construindo, certo? Uma maquete sobre isso e deixando para a escola ver e cada aluno entender que aquela é a forma como, né, os continentes foram descobertos, os países foram descobertos, os comércios eram feitos, isso é importantíssimo. Fica marcado, certo? E outra, você cria um outro ponto, que é o clube de ciência, o museu da escola, Olha aí. o museu da escola, certo? Com a identidade daqueles alunos. Professor Lisboa, esse assunto é instigante. Sim. Ele é muito provocador, desafiador. eu acredito que é um assunto que, quem sabe, é um start para outras temáticas. Os professores podem se motivar, né, a trabalhar com materiais de baixo custo, MBC. Infelizmente, nós temos na produção de cada entrevista um tempo limitado. Mas deixo aqui a palavra para o professor, as considerações, falar alguma coisa. Bom, eu tenho novamente que agradecer ao CREAD, ao Instituto Federal, e deixar bem claro que esse meu trabalho é feito também no Laboratório de Habilidades Computacionais e Cultura Maker, certo? O Departamento de Física, da FMAT, Física e Matemática, do Instituto Federal, aqui do campus Fortaleza. A gente pode deixar depois uns links, né? Pode deixar, né? O Lhama, né? O Lhama, nós trabalhamos lá com alunos da graduação, com alunos do mestrado do PGSM, com alunos do próprio doutorado, né, do Renoem, com alunos do PIBID, do programa PIBID, e do programa de residência pedagógica. Então, todos os alunos, dentro desse laboratório, eles aprendem a desenvolver materiais, até oficinas, a construírem e ver os materiais que estão sendo construídos lá. Dentro do laboratório existem materiais de baixo custo sendo construídos e utilizados nas próximas aulas. E quem sabe os estudantes, os professores de algumas escolas que queiram visitar algumas instituições que possam ter locais disponíveis ao público, quem sabe não posso dar uma ligada e marcar uma visita, né? Sim, com certeza. Existe um programa, né, a cada semana,
a escola pública pode ir visitar lá, a gente faz uma pequena amostra de alguns experimentos, né, com material de baixo custo, com material também de programação e de robótica, né, que os alunos podem experimentar, eles podem ver, certo? E a apresentação são feitas com alunos da graduação mesmo, da graduação no ensino de física, a licenciatura de física. Professor Lisboa, fica imensamente agradecido com a sua presença, com a temática que é provocante, e eu agradeço novamente a todos os que estão nos assistindo, e agradeço também ao CREAD, ao Grupo GREPET, e às pessoas que nos auxiliam aqui no estúdio, e até o nosso próximo episódio. Um abraço. Obrigado.